pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, na nossa meditação, vamos contemplar as obras de misericórdia, vamos pensar um pouquinho nas obras de misericórdia, as 14 obras de misericórdia. Bem, não vamos meditar em todas, mas não nos dará tempo, é óbvio, né? Então eu nem espero, né? Nem fomento a esperança de chegar às 14, né? Que daria 2 minutos para cada uma, né? Mas a introdução, pronto, acabou a meditação e já sei que não vai ser assim. Mas primeiramente, gostaria que a gente pensasse, né? Nas obras de misericórdia, tendo em vista o contexto, né? Estamos no tempo de Quaresma, estamos vivendo o tempo da Quaresma. E é um tempo de conversão do nosso coração. É um tempo que nós procuramos cuidar do nosso coração, né, para que esse coração, né, o nosso coração, esteja cada vez mais disposto, ou mais inclinado, digamos assim, né, a Deus. Né, um coração mais próximo de Deus, um coração mais disposto ou mais disponível, né, para ouvir a voz de Deus. Então, vamos ver um pouquinho, né, como que as obras de misericórdia nos ajudam. No fundo é isso, né? Elas nos ajudam, né, a cuidar do nosso coração, né? Viver as obras de misericórdia, em primeiríssimo lugar, é cuidar do nosso coração, né? Mais do que cuidar da pessoa, né, que é o alvo, digamos assim, da nossa obra de misericórdia. A gente está cuidando do próprio coração, né? Ou seja, é um meio de crescimento pessoal, do meu crescimento, né? da transformação do meu coração. Quer dizer, o principal alvo, digamos assim, somos nós mesmos, né? Quando a gente abraça a vivência das obras de misericórdia. Então, olha, primeiramente, só recordar a lista. Depois vamos ver com calma as 7 obras de misericórdia corporais, né? Mas também existem as obras de misericórdia espirituais, né? 7, 7, 14, né? Então, as obras de misericórdia espirituais, só para recordar, né? Ensinar os ignorantes, ensinar quem não sabe, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos, né? Então essas são as 7 obras espirituais, né? Mas hoje queria comentar as obras de misericórdia corporais, né? Já vamos ver com calma cada uma delas, né? Mas só para também fazer a lista, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos, né? Agora, onde que no Evangelho aparecem as obras de misericórdia, né? A gente
a gente poderia se perguntar. E no caso das obras de misericórdia, né, corporais, elas aparecem numa lista que o próprio Jesus Cristo falou. Foi Jesus quem deu a lista, né? É naquela ocasião em que Jesus está falando do juízo final. E São Mateus narra essa cena no capítulo 25 do seu Evangelho. Aquela ocasião em que Jesus, ele fala assim, quando o Filho do Homem, quer dizer, Jesus está falando dele mesmo, né? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, ou seja, no fim dos tempos, acompanhado por todos os seus anjos, há de se sentar no seu trono de glória e perante ele vão se reunir todos os povos e ele, o próprio Cristo, né, separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. E aí o rei dirá, né, aos da direita, né, vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E vai dizer o contrário, né, para os que estão à esquerda, né, os que estão à esquerda, olha, ide para o fogo eterno, né, longe de mim. Interessante que o motivo, né, que aqui na forma como Jesus narra, ele coloca na boca ali das pessoas que estão à direita e também nos que estão à esquerda, a pergunta, mas por quê, né? O que eu fiz para merecer esse meu destino? E a resposta é a mesma, só que um no sentido positivo, o outro no sentido negativo, né? Mas a resposta é a mesma, Jesus repete os mesmos elementos, e aqui que está a lista, o elenco das obras de misericórdia. Olha aqui o que Jesus fala, né? Quer dizer, vocês receberão em herança o reino, né, que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, né? E aí Jesus vai dizer, por quê? Né? Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era peregrino e recolhestes-me. Eu estava nu e destes-me o que vestir. Eu adoeci e visitastes-me. Eu estive na prisão e fostes ter comigo. E aí os justos, né, os que estão no céu, né, os que receberam como herança o reino dos céus, perguntam para ele, né, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, né, ou com sede e te demos de beber, etc. Né? Quer dizer, aqui na própria pergunta Jesus já repete, né? Quando foi que nós te vimos? Quando foi que nós fizemos tudo isso, né? E aí vem a resposta de Jesus, que é o núcleo do entendimento do porquê as obras de misericórdia são algo tão bom, que fazem tanto bem para o nosso coração. Jesus coloca na boca do rei, né, dessa parábola, né? O rei vai dizer-lhes em resposta. O rei aqui é o próprio Cristo, né? Em verdade vos digo, sempre que fizestes estas obras, a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Aqui está a chave de leitura. Aqui está o argumento principal, o motivo principal. Jesus, ele nos mostra, ele nos faz essa identificação. Quando a gente ajuda alguém necessitado, estamos ajudando o próprio Cristo, ou seja, há uma identificação de Jesus com aquele que sofre. Jesus está ali, na pessoa que sofre, naquele nosso irmão que sofre. Afinal de contas, reparem, ou melhor, lembremos-nos, né? Afinal de contas, né? Todos somos filhos de Deus. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, nesse sentido, né, Deus nos adota como filhos. Nós somos filhos no Filho.
há essa identificação, né, nossa com Cristo. E mais ainda, né, de Cristo naquele que sofre, né, naquele que tem sede, naquele que tem fome, naquele que está na prisão, naquele que está doente. Né? Então, agora que entendemos o motivo principal dessa identificação, do valor, melhor dito, né, o valor das obras de misericórdia é justamente pela identificação de Cristo naquele que sofre. Estamos servindo ao próprio Cristo. Estamos fazendo uma boa obra, uma obra divina, quando cuidamos, né, daquele nosso irmão, daquela nossa irmã que sofre. Então, agora sim, repassando pelo menos as 7 obras de misericórdia corporais, né? Brevemente, mas vamos repassar as 7. Dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. E olha, ao longo dessas 7 que vamos comentar aqui, a gente pode pensar que em 2 situações, ou melhor, em 2 cenários, né? Um primeiro cenário que são situações especiais, né? Situações mais extraordinárias. E um segundo cenário, situações corriqueiras, cotidianas, dia a dia. Ou seja, pensar essas 7 obras aqui que vamos comentar agora, refletir um pouquinho como colocá-las em prática. Não só em situações especiais, mas como encontrar uma forma de vivê-las no dia a dia, em situações cotidianas, em detalhes comuns da nossa vida. Por quê? Para a gente não ficar esperando as situações extraordinárias, porque nem sempre elas aparecem. Agora, o cotidiano, o pequeno de cada dia, digamos assim, ou as pequenas situações, né, as pequenas oportunidades de viver as obras de misericórdia, isso sim, eu acho que temos, né, essas ocasiões, elas aparecem com muita frequência no cotidiano, e se a gente souber, né, discerni-las ou enxergá-las, né, facilita muito a nossa vivência. Então, a primeira e a segunda aqui, que são muito parecidas, né, dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. São 2 que se complementam porque dizem respeito a uma necessidade tão básica, né, da alimentação, da nutrição, do cuidado do próprio corpo, né, desse mínimo, né, da alimentação e da bebida, né, da fome e da sede. Isso é algo que também em outra passagem o próprio Jesus Cristo disse, né, quem tem 2 túnicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos faça o mesmo. Dar de comer, dar de beber, isso daqui é algo tão básico para o ser humano, né? E nós sabemos, né, de tantas pessoas que não têm ou que carecem disso, né? Por vários motivos. E pode ser um alívio, pode ser um pequeno alívio. Reparem, nós não vamos resolver a situação das pessoas, né? Nós não vamos dar um emprego para aquela pessoa, nós vamos dar um alívio momentâneo, pequeno, e a gente sabe disso, é algo pequeno, né? Não vai resolver grandes coisas, mas é um alívio, é uma obra de amor, né? Quer dizer, é um detalhe de carinho com aquela pessoa, e disso que se trata, misericórdia, né? Um coração que se compadece, um coração que sofre com o outro, né? Sofre com a penúria do outro. Isso esse compadecer-se com o outro é uma forma, né, de viver o amor, é uma manifestação do amor, né? Esse compadecer-se com os outros, isso é amor. E isso podemos viver no dia a dia, né? Quantas pessoas que a gente vê que às vezes até nos pedem, né? Olha, você poderia me dar um pouquinho de dinheiro para eu comprar um pão, né? Para eu tomar um café da manhã, para eu completar para o almoço, né? Olha, é bom que a gente, né, crie esse hábito, né, de ajudar, né, na medida da nossa possibilidade, ajudar.
Isso é o cotidiano. Agora, qual que é o extraordinário? Talvez seja, de vez em quando, por que não, organizar ou participar desse tipo sopão, né, ou marmita, né, para entregar, né, para fazer essas visitas às pessoas mais carentes, né, ou que vivem na rua, que a gente pode entregar lá, né, uma comida, uma marmita, e gastar um tempo com a pessoa e conversar um pouco, né? Então isso daqui é tão, claro, não é o dia a dia, né? Por isso que eu dividia, né? O extraordinário e o ordinário, né? Quer dizer, aquilo que é mais assim, foge um pouco do nosso dia a dia, mas que, por que não, né? Aproveitar um período aí de férias, ou de recesso, ou de feriado prolongado, a gente poderia, né? Há pessoas por aí que já organizam isso, né? Isso das marmitas ou do sopão, né? Quer dizer, há pessoas, ou há algumas paróquias, ou algumas instituições que já promovem isso, né? Então a gente poderia unir forças, né? Às vezes não é o caso da gente criar isso, né? Mas às vezes é o caso da gente ajudar, por que não, né? E sei lá, um voluntário por um dia, né? Então a gente vai lá e ajuda a preparar as marmitas, ou ajuda a distribuir as marmitas, né? É algo assim, dentro do extraordinário, mas que é bastante plausível, bastante possível a gente fazer isso, né? Também, o próximo aqui, né? Quer dizer, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo aqui de dar de comer e dar de beber, né? Então, dar pousada aos peregrinos, né? Quer dizer, claro, isso daqui é uma obra de misericórdia corporal que em outras épocas, em outras culturas, ela era muito vivida, porque, né, o dar pousada aos viajantes era um assunto de vida ou morte, sobretudo nesses países em que o clima é mais adverso, né? Sei lá, um deserto, né? Deserto de noite faz frio, faz muito frio, ou tem tempestade de areia. Então, quer dizer, a pessoa está viajando, e na época, né, que não tinha Airbnb, não tinha hotel, não tinha hostel, não tinha essas coisas, né? Quer dizer, em outros tempos, dar pousada aos viajantes era algo muito importante, muito necessário, né? Que as pessoas até já entendiam que era algo bastante comum isso daí. Hoje em dia não é bem assim, né? Não é bem assim, mas a gente poderia pensar, né? O que poderia ser dar pousada aos peregrinos, né? Receber alguém em nossa casa, né? Um parente que está de viagem, né? Ou um parente que vem passar um tempo, né? Ou simplesmente pensar no dia a dia, né? Algo assim de hospitalidade, né? Que não é bem dar pousada ao peregrino, mas é receber alguém em nossa casa por um período curto, sei lá, convidar uma amiga para passar a tarde com a gente. Olha, vem cá, vamos ficar aqui em casa, vamos passar um tempo aqui em casa, vamos estudar juntas, vamos fazer um plano juntas, vamos cozinhar juntas, vamos ver um filme juntas, estar junto, né? Poderia ver cada um no seu canto, né? Eu poderia ficar sozinha, fazendo lá minhas tarefas, mas eu quero compartilhar esse momento com uma amiga, com uma colega, não quero ficar sozinha. Então, dar pousada aos peregrinos, né? A gente pode traduzir isso para hoje, né? Convidar uma amiga para passar a tarde em casa. Uma forma mais atual, talvez, dessa obra de misericórdia, né? Vestir os nus. Então aqui me lembro, né, de algo que é muito vivido, né, nas paróquias, por exemplo, né, campanha do agasalho, campanha do cobertor, né, doação de roupa. Quer dizer, interessante isso daqui, né? Quer dizer, a pessoa não precisa estar completamente nua, né, para a gente ter que ajudá-la, né? Quer dizer, há pessoas que estão muito mal vestidas, né? Pensando assim, né, numa vila, numa comunidade mais pobre, morador de rua, né, que às vezes as roupas estão bem ruins, né? A gente pode ajudar aqui. Também não deixa de ser uma obra de misericórdia, porque se dirige a aliviar outra necessidade bastante básica, que é o vestuário, né? O vestuário. Então, essas campanhas a gente também pode somar forças, ou a gente pode até organizar aqui, né? Por exemplo, né? Vamos fazer uma visita aos pobres, né? Que São José Maria chamava, né? Visita aos pobres da Virgem, né? E vamos lá, né? Com, sei lá, uma caixa de bombom caprichada, né? Ou uma roupa em bom estado, né? Que a gente pode fazer essa doação, né? Pensando, né? Numa família com
né, com vários filhos, a gente pensa, né, na mãe, no pai, a gente pensa em cada um dos filhos, né, às vezes um brinquedo, né, a roupa, quer dizer, algo bom, né, a gente, né, podemos colaborar bastante aqui, né. Isso daqui é interessante porque também, reparem, é algo a gente tira do nosso para dar para o outro. Quer dizer, aquela roupa, uma roupa que está em bom estado, né? Em bom estado. A gente fala, olha, eu vou abrir mão dessa roupa que está em bom estado, né? Vou lavar, vou passar, vou dobrar, vai estar bonitinha, cheirosinha, né? Como se fosse nova, né? E a gente leva isso, né, para uma visita aos pobres e é um grande detalhe de carinho, né? Que a gente pensou naquela pessoa, a gente preparou aquela visita, a gente preparou lá, né, sei lá, né, a caixa de bombom, um brinquedo para a criança, né, uma roupa para o pai, para a mãe, quer dizer, né, é uma coisa preparada, né, uma visita preparada, uma visita pensada, né, quer dizer, e isso denota, né, o carinho, a atenção, o cuidado que a gente tem com aquela pessoa, né, porque pensamos nela antes, né, ao preparar aquela, vamos chamar assim, a cesta, né, a cesta da visita aos pobres, né, a gente prepara, né, com carinho, com atenção. Também tem uma frase que aqui é São Tiago dizendo, né, mas uma repreensão interessante de São Tiago, né, no segundo capítulo, né, da carta de São Tiago, né, ele diz assim, olha, se um irmão ou uma irmã estiver nu e precisar de alimento cotidiano e um de vós lhe disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Quer dizer, São Tiago dizendo, olha, temos que ajudar. Se a pessoa não tem condição e a gente tem, olha, faz parte dessa fraternidade humana ajudar as pessoas. É uma responsabilidade nossa de ajudar as pessoas que têm né, uma carência, uma dificuldade. Né? Próxima obra de misericórdia corporal, visitar os enfermos. Visitar os enfermos, as pessoas doentes. E para não irmos muito longe, às vezes há pessoas na nossa família que estão doentes. Sei lá, né? A avó que já está com Alzheimer, ou com Parkinson, né? Ou num tratamento de câncer, ou seja lá o que for, né? Quer dizer, podemos visitar, né? E mesmo que a gente não vá ajudar em muita coisa, né? Quer dizer, não sei lá, não tem muito dote, né? Vamos supor, uma pessoa que não tem muitos dotes manuais, né? Que não sirvo para ser enfermeira. Tudo bem, mas então senta lá do lado, conversa um pouquinho, troca uma ideia, né? Escuta a vovó, já é uma grande ajuda, né? Já é um detalhe de carinho, que estamos gastando tempo, né? Dando a nossa atenção, o nosso coração, né? Para passar aquele momento com aquela pessoa. E às vezes, se não é da nossa família, né? Estou pensando aqui, por exemplo, num asilo, né? Visitar as pessoas, né? Os velhinhos no asilo. Né? Claro, velhinho no asilo. Né? No mínimo, né? Com certeza tem alguma doença ali, né? Então já é visitar os enfermos. Né? Mas mesmo que não fosse, mesmo que a velhinha estivesse lá, né? Super saudável, vai estar lá no asilo. Né? Não é a mesma coisa de estar em casa. Então, uma visita, né? Manifestação de carinho, gastar o tempo com aquela pessoa, né? E procurar que aquele momento seja um momento agradável. Né? As velhinhas costumam gostar de música do Roberto Carlos. Né? Então, vocês pegam aí a violeira, não sei quem mais toca, né? Olhei para essa daqui, mas não sei se tem alguém que toca aquilo aqui, né? Então, pega lá o violão, vai, ensaia umas músicas aí do Roberto Carlos, ou do gênero aí mais ou menos, e vai lá e canta, as velhinhas vão, né? Os velhinhos, né? As velhinhas, os velhinhos vão amar aquele momento, né? Que legal, que bacana. Essas mocinhas vieram aqui cantar pra gente, né? Ótimo, né? Fantástico. É um grande detalhe de carinho, né? Gastar o tempo com as pessoas, tornar a vida delas, né? Um pouquinho mais amável, um pouquinho mais agradável, né? Então, esse amenizar, consolar, tudo isso é consolo, hein? Todas essas obras de misericórdia são uma grande forma ou manifestação, um modo da gente consolar as pessoas, da gente acompanhá-las, da gente manifestar a nossa proximidade, o nosso carinho, o nosso amor. Visitar os presos. Então,
aqui, né, consiste em visitar os presos e prestar-lhes não só uma ajuda material, que pode ser uma ajuda material, mas também uma assistência espiritual, né? Por exemplo, dar aulas para os presos, né, sobre, né, sei lá, alfabetização, ou catequese, ou um curso profissionalizante, sei lá, né? São coisas que às vezes a gente pode ajudar, né? Em alguma ONG que já cuida disso, né? Ou a pastoral lá do presídio, né? A gente pode ajudar também, né? De forma, às vezes, né? De forma estável ou de forma pontual, né? Voluntário por um dia, né? Voluntária por um dia. Lá vou eu, né? Para o presídio, né? Lá vou eu para o presídio para ajudar, para visitar, para, né? Bem, para rezar por essas pessoas, né? Acho que tudo que nós estamos falando aqui, né? Que são obras de misericórdia hoje, né? Estou comentando um pouco as materiais, mas é claro, a gente sempre pode rezar pelas pessoas que estamos procurando ter um detalhe, né, de cuidado, de carinho, né? Então a oração sempre é bem-vinda, né? Sempre é bem-vinda. Então E claro, a situação da prisão, né? É uma situação difícil, uma situação dura, né? Quer dizer, claro, as pessoas que estão lá na prisão não é que sejam anjinhos, né? Então, aí também a gente pensar, olha, rezar pela conversão deles, né? Rezar pela conversão deles, então é uma grande obra de misericórdia também, né? Claro, nem todo mundo tem ocasião de visitar um presídio, né? Tem gente que também, assim, talvez tenha até medo, né? E também não se trata de ir sozinha, né? Vai em grupo, vai com as pessoas que já sabem fazer isso, né? Então a gente vai acompanhando e tal, né? Uma forma, né? Também não é que seja obrigatório fazer tudo isso, né? Estou comentando todas, mas aí também cabe a nós, né? Ver, né? Qual aptidão, né? Temos, né? Para uma mais, para outra, né? Então... E a última aqui, né? Que também não estou fazendo propaganda, né? Que todo aqui, então, a profissão coveiro, né? Enterrar os mortos, né? É a última obra de misericórdia corporal, enterrar os mortos. Então não se trata de ser coveiro, coveira, né? Então agora o padre está pedindo para a gente fazer estágio no cemitério, né? Para enterrar os mortos, né? Não é isso, né? Não é isso. Em outras épocas talvez fosse, né? Em outras épocas talvez fosse isso, da gente ter que enterrar pessoas no quintal, né? No quintal da igreja, digamos, né? No quintal, muitas igrejas ainda hoje a gente vê aqui, né? Aqui, às vezes as pessoas eram enterradas dentro da própria igreja, né? Acho que se a gente for aqui na Boa Viagem, a gente vai ver algumas lápides lá dentro da própria igreja ainda, né? Igrejas mais antigas, isso é muito mais comum, né? Se a gente pegar as igrejas históricas aqui de Sabará, Ouro Preto, Mariana, quer dizer, com certeza, né? A gente vai ver lá sepulturas dentro da própria igreja, não só no cemitério ao lado da igreja, mas dentro da própria igreja também as pessoas eram enterradas, né? Mas agora, pensar aqui de uma forma mais prática, né, no nosso cotidiano, é essa grande obra de misericórdia, e que também é um grande consolo para os familiares, né, que é ir ao velório, ir ao enterro, né, das pessoas que nós conhecemos, ou dos parentes, ou dos familiares, ou dos amigos dos nossos amigos, ou dos familiares dos nossos amigos, porque é uma maneira claríssima da gente rezar pelo defunto, da gente rezar pela família e da gente acompanhar, né, aquele nosso amigo, aquela nossa amiga, né, nesse momento de perda, né, que a pessoa perdeu um familiar, ou nós mesmos, né, perdemos lá, sei lá, um tio-avô, né, um tio-avô, uma avó, um avô, quer dizer, eu posso estar lá, né, eu posso estar lá para consolar os filhos, para consolar os irmãos, para rezar pela pessoa, então consolar aqueles que ficaram, rezar pelos que ficaram e rezar também pela pessoa que acaba de falecer. Isso concretamente, né? Isso é interessante, né? A própria visita ao cemitério, que a gente às vezes pode fazer, né? Sobretudo na época de finados, né? Essa devoção tão bonita de fazer visita aos cemitérios, né? É algo também que diz respeito a essa obra de misericórdia, né? De enterrar os mortos, ou seja, não é só o ato lá concreto de enterrar, mas é o acompanhar, estar presente e rezar, né? Pela pessoa que faleceu e pelos familiares.
Então reparem, né, ficam aí algumas considerações, né, sobre essas 7 obras de misericórdia corporais, né, que podemos aproveitar a meditação de hoje, né, para pensar, quer dizer, como anda o meu coração? Quer dizer, eu me interesso por essas coisas? Eu quero cuidar do meu próximo nessas necessidades corporais, né? Porque reparem, é muito mais fácil a gente cuidar do corporal do que cuidar do espiritual. Então, como é que nós vamos falar das obras de misericórdia espirituais se a gente não começa pelo que é mais fácil, né? E o corporal é mais fácil, né? Resolver o corporal é muito mais fácil do que resolver o espiritual, né? É muito mais fácil dar um copo d'água, dar algo de comer, dar uma roupa, né? Quer dizer, são ações pontuais, né? Ações pontuais, né? Que não resolvem a situação, já disse antes, né? Mas que ajudam, né? Então pensar, né? Seja a gente por conta própria, seja numa instituição que já faz isso, ou seja aqui essa tradição no Opus Dei, né? De fazer as visitas aos pobres da Virgem, são formas muito concretas da gente consolar o nosso irmão que está numa situação de penúria, de carência, de necessidade. E assim a gente vai abrindo o coração, a gente vai abrindo o nosso coração para ajudar o meu próximo, o nosso próximo, aquela pessoa que mais necessita. Então isso faz bem para nós, repito, né? Porque é uma forma de cultivarmos no nosso coração o amor, de cultivar a generosidade, né? Essa doação. Eu dou algo material, mas sobretudo eu estou doando o meu tempo, eu estou doando a minha atenção, o meu cuidado, né? E isso são formas muito concretas de amar, formas muito concretas do amor, né? De manifestar o amor. Terminamos pedindo a Nossa Senhora essa ajuda, que ela nos ensine a amar, que ela nos ensine a praticar essas obras de misericórdia, né? Cada vez com mais amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.